Olá, tudo bem? Vamos começar a estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios e nela nós temos aqui algumas coisas bem interessantes. Essa carta ela foi escrita provavelmente porque o apóstolo Paulo ele viu que a igreja por algum motivo estava criticando seu ministério. Então ele escreve essa carta como uma resposta, mostrando a validade do seu ministério. No capítulo 1, por exemplo, ele diz assim: não, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo lhe mostra que o ministério dele era válido, que ele não estava tendo um ministério inútil ou desviado do propósito, que ele passava por tribulações na Ásia e permanecia firme. Essa é uma das coisas que Paulo mostra aqui na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 9. E Paulo mostra que Cristo também validava seu ministério, que o seu ministério era um ministério da nova aliança, e ele até fala aqui, por exemplo, do capítulo 3, a partir do verso 1, assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? E ele diz no verso 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele mostra que ele não precisava de recomendações humanas, mas que a recomendação dele era exatamente a vida das pessoas convertidas ali na cidade de Corinto. Era o poder do Espírito Santo agindo na mente e no coração das pessoas, e isso também validava mais ainda o seu ministério. Ele mostra também que através do Espírito temos liberdade, quem sabe falando contra as pessoas que pregavam algo contrário àquilo que ele ensinava, e que ele cumpria o seu ministério com fidelidade. Capítulo 4 ele busca mostrar isso, que passava por aflições e cumpria o ministério com fidelidade. Infelizmente, às vezes, em alguns locais, algumas pessoas colocam em dúvida aqueles que realmente são enviados de Deus para guiar o povo. Colocam em dúvida por ouvirem dizer algo e não por realmente saberem, esquecendo da obra que foi feita através destas pessoas no coração daqueles que criticam. Então, busque, ao você pensar na vida de uma pessoa, de um ministério, não importa, de um pregador, busque ver primeiramente a obra que é realizada pelo Espírito Santo na vida, na pregação dele, e como isso tem impactado sua vida. Não se apegue a fofocas, dizeres que não levam muitas vezes a lugar nenhum, mas infelizmente levam apenas, se é que levam infelizmente apenas a diminuir a tua fé. Mas busque se apegar àquilo que edifica. Com certeza, se você fizer isso, você terá um olhar diferente sobre o ministério de pregadores, cantores, pastores, e isso poderá te aproximar mais do plano de Deus para a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor, que testemunhe com mais poder, com mais eficácia, com mais vontade, porque o Espírito Santo estará usando você e você vai reconhecer a obra do Espírito Santo na vida dos outros e como isso impacta também a sua vida.